Sabe quando você vai reassistir alguma coisa? Uma série, um filme, ou qualquer conteúdo mesmo, ou reler um livro, e você já sabe que aquele seu personagem que você gosta tanto vai morrer. Você já sabe. Você já tá conformado, mano. Você já teve o choque, o primeiro choque é sempre o pior. O primeiro contato, assim, com a tragédia é sempre o pior. Mas o segundo contato também não é de boa. Não é a segunda vez que eu reassisto O Segredo na Floresta. Mas é a primeira vez que eu tô reassistindo O Segredo na Floresta para produção de conteúdo, né? Para fazer minhas reviews, minhas análises e tudo mais. Eu acabei de terminar de reassistir a 16ª sessão e, bicho, olha, eu não assisti ela diretão, né? Diretão. Eu assisti ela, assisti um pouco da sessão, parava, eu tô lendo um livro em paralelo a isso, então eu tô gostando bastante da lore do livro, então eu acabei fazendo as duas coisas. Assisti um pouco da sessão, alguns minutos, parava, lia um pouco do livro depois e ficava fazendo isso, sabe? É, bicho, assim, eu acabei me emocionando nas duas lore, tá ligado? Tanto em O Segredo na Floresta quanto no próprio livro ali. Mas vamos falar sobre essa sessão final, né? Assim, pelo que eu me lembrava dessa sessão 16, ela realmente é uma sessão muito pesada. E é dito e feito, mano. É exatamente isso que se espera. É uma sessão que ela. Tudo que acontece ali é só pesado mesmo, assim. É um sacrifício muito bonito por parte do Thiago. É, desculpa, eu acabei já dando um spoiler antes de fazer o alerta de spoiler, mas. É, desculpa, é isso. Alerta de spoiler. Eu dei o maior spoiler possível, mas, né, eu acho que se você clicou nesse vídeo pra ver uma review dessa sessão, eu acho que você já tava esperando spoiler. Mas caso não, desculpa aí. Mas voltando ao assunto. Cara, de verdade mesmo. Eu fiquei mal pela morte até do Kenan, né? O Kenan é um personagem do Léo Santi, ali, um dos três representantes da equipe Kelvin que eu mais gostei, tá ligado? Eu gostei bastante da Mariana, gostei bastante do Miguel Cariadi, mas gostei muito do Kenan. O Kenan, pra mim, ali era o mais foda dos três, tá ligado? É, na minha opinião, né? E a forma como ele morre, porque ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu ao ver a presença do Deus da Morte, tá ligado? Ele tá indo próximo do Deus da Morte pra se explodir. E se ele conseguisse se explodir, ele só ia levar todo mundo junto com ele, tá ligado? Ele ia matar o Deus da Morte, ele e toda a equipe E junto. O César ia sair correndo ali. Ele ia sair correndo. E, mano, o Selbit foi muito gente boa e deu uma segunda chance. Aí o Calango repensou, percebeu a merda que ele ia fazer se ele só saísse correndo. Porque ele ia basicamente sair vivo, provavelmente, mas ia deixar todo mundo morrer. Ia ser assim, ia ser um final pro, pro César muito pesado, muito bizarro, tá ligado? Se o, se o César não soube lidar nem um pouco bem com toda a desgraça que aconteceu no Segredo da Floresta, com esse caminho que teve do Thiago se sacrificando, mas o restante do grupo sendo vivo e tendo a baixa do Chris também, ele já ficou mal pra caralho em Desconjuração. Imagina se isso acontecesse mesmo, de todo mundo exceto o César morrer. Mano, assim, o bicho, sei lá, o que ele tinha feito com ali, tá ligado? Após os acontecimentos. E ele conseguiu dar um tiro bem na cabeça do Kenan e finalizar ele e evitar que o Kenan se explodisse. Salvou todo mundo, né? Ali foi uma atitude muito foda. O Kenan tinha 11 de vida, ou seja, tinha 11 de vida e tomou 14 de dano. Ou seja, ele deu um hit kill muito importante. Muito importante, porque se ele deixasse o Kenan ferido, na minha opinião, assim, eu acho que, ferido gravemente ou ferido no geral, ia dar bosta do mesmo jeito. Ele já conseguiu tirar um dano muito massivo, assim, e evitou realmente um desastre. Tudo isso porque o Cellbit deu essa segunda chance pro Calango pensar.
Achei muito foda, inclusive na parte do Selbit. E aí, é, a gente tem o envelhecimento da Liz, né? A Liz envelheceu 22 anos. Eu tinha esquecido que a idade original da Liz em O Segredo na Floresta era 28, tá ligado? E ela termina, por causa do efeito, né, do Deus da Morte, de levantar a pessoa no ar e envelhecer ela envelheceu 22 anos. Então ela começou a temporada com 28, e por causa dos efeitos da morte, ela terminou com 50. E é uma tragédia, cara. Tipo, como eu disse, é a primeira vez que você vê essa sessão, né, O Segredo da Floresta como um todo, a primeira vez que você assiste ela é uma experiência fantástica. Nos dois sentidos. No sentido bom e no sentido horrível. Foi pesado. Essa sessão foi pesada. Eu confesso que eu tô mal pra caralho com ela. Mas eu tô um pouco mais acostumado, sabe? Eu ainda tô baqueado, não vou mentir. Eu tô gravando isso logo após ter terminado a sessão, tá ligado? Então, tipo assim, eu ainda tô meio pá. Mas nada se compara com a minha sensação quando eu terminei de assistir a sessão em 2020. Quando ela acabou. Ao vivo. Eu tava desolado, tá ligado? Eu chorei reassistindo, mas ao vivo, na... ao vivo é outra parada, tá ligado? Você sente realmente as coisas sendo muito mais fortes, né? Eu lembro que no ao vivo, assim, eu chorei pra caralho, mano. Quando a sessão acabou no ao vivo, eu tava desolado, bicho. Parecia que tinha morrido uma pessoa na vida real, mano. O luto pelo Thiago, assim, foi gigantesco. E o Thiago, pelo menos pra mim, ele é um dos melhores personagens de todo o Ordem Paranormal, tá ligado? É um personagem que eu gosto muito, é um personagem que eu tenho muito carinho, né? Aquela conversa, inclusive, que eles têm sobre os mananciais, né, no início do episódio. Eu não tô contando como que foi a experiência em ordem cronológica, porque eu não vou mentir, eu quero focar muito no final, que o final é onde a tragédia acontece, que é onde me pega muito. Mas voltando, né, ao assunto, aquela parte em que eles conversam sobre os mananciais, mano, aquele debate que eles têm, é, eu achei muito interessante como o Thiago foi muito humano, tá ligado? E também destacar o quanto a Liz é cabeça dura, né? O quanto a Liz ela é até mesmo soberba, arrogante, sobre as teorias dela e tal. Que no final a gente descobre que as teorias dela sobre os mananciais estavam completamente erradas. Ou seja, se a Liz matasse, né? Uma curiosidade aí pra quem assistiu o Revelando, se matasse os mananciais igual a Liz queria, é, eles iriam perder muita sanidade e iriam enlouquecer. Ou seja, ia dar uma bosta fodida. A Liz ia simplesmente matar a equipe inteira. É, eu gosto da personagem, mas os defeitos dela são bem é, discrepantes, assim, sabe? É uma personagem muito forte, né? Ela é muito legal, mas ela também consegue ser muito cabeça dura. E esse contraste eu acho interessante entre ela e o Thiago, assim, enquanto o Thiago é mais tranquilo, mais racional e muito mais gente boa, nesse sentido de ser muito mais leve, né? E ele conseguiu acalmar ela, gerando uma cena muito bonita, muito foda, e que eu particularmente fiquei bem mal. Ainda mais porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, sinceramente, cara, também entra aquela outra curiosidade que todo mundo fala, mas que é muito importante frisar. Aquele de sanidade que o Joey ganhou por ter defendido a vida dos mananciais literalmente salvou ele de enlouquecer. Ou seja, a gente quase perdeu o Joey. Não foi é, nas temporadas futuras. A gente perderia ele em Um Segredo na Floresta, tá ligado? Ou seja, seria ainda pior. Seria um final muito pior. Ah, e assim, é um final bem bad vibes, mano. Assim, tem muito o que dizer. Ah, o Arthur encontra com a Ivete depois de tudo que aconteceu. Santo Berço ter pegado fogo, todo mundo se matou, tá ligado? Morreu pegando fogo, o bagulho foi nada legal. Bem bad vibes, bem triste. Bizarro, assim. E, mano, quando o Arthur aparece pra conversar com a Ivete sem um braço, ela tava chorando ainda pela morte dos Galdérios. E agora ela tinha que lidar com o Arthur sem um braço.
descobrir que o Thiago morreu, tá ligado? E ter que processar também a morte dos Galdérios. Assim, é um final pesado, muito pesado. E aí finaliza a temporada com a aparição da Agatha, que naquela época eu xinguei muito ela quando acabou a sessão. Eu falei, que porra, essa garota tá aí, não sei o quê. E no final, a Agatha se provou ser a melhor NPC de todo o Ordem. Óbvio, sou muito clubista em falar isso, né? Mas é curioso como essa personagem subiu muito no meu critério, assim, rapidamente. E isso em Desconjuração, né? De Desconjuração pra frente eu gostei muito da Agatha. Mas termina, né, com esse plotzinho interessante, engatando o final de Segredo na Floresta pra Desconjuração, né? Porque a Ordem realmente percebeu que eles teriam que se unir com os ocultistas. Acho muito engraçado, né? Eles usando os termos exoterrorista, magia, você sabe, umas coisas mó antigas, assim, que é muito curioso. É, e termina a temporada dessa maneira extremamente melancólica. E é um padrão, né? Nas primeiras temporadas de Ordem é um padrão. Você terminar a temporada com um sentimento de derrota impressionante. E fica a dica, mano. Ainda bem que caso você tenha assistido essa temporada gravada agora que já foi postado no YouTube há muito tempo, é bom você não ter pego isso na época do ao vivo. Porque a agonia que foi esperar por Desconjuração e depois Calamidade e depois as outras temporadas é brincadeira. Tá ligado? Foi bizarro. Mas é isso. Obrigado por ter assistido essa review. Simplesmente um dos episódios mais importantes de todo o Ordem Paranormal. Uma das sessões mais importantes e que me baqueou muito. Até amanhã. Valeu. Na realidade eu tenho mais algumas coisas pra falar. O vídeo não vai acabar por aqui, não. Na realidade, eu queria só comentar o quanto que, a partir do final de O Segredo na Floresta, o fandom cresceu muito, né? Foi quando O Segredo na Floresta começou realmente a fazer o nome de Ordem. Ajudou muito a Ordem Paranormal. Então, quando você vê pessoas que nem eu, assim, que são antigas no fandom, te falando, nesse caso você é uma pessoa nova no fandom de Ordem, que O Segredo na Floresta é uma das temporadas, ou talvez a temporada mais importante de Ordem, tem um certo embasamento, tá ligado? Pra ajudar a popularizar a Ordem Paranormal. O Segredo na Floresta tem uma importância histórica enorme. E pra mim, eu termino discordando da minha opinião antiga. Que antigamente eu achava que o Segredo na Floresta, eu achava que, né, o Segredo na Floresta era super valorizado. Mas não. Eu acho que é uma boa temporada mesmo. É, é uma puta temporada foda, tá ligado? Gostei muito, assim, de reassistir. Ainda mais porque eu não cometi o erro de 3 anos atrás de reassistir a temporada de uma vez. Então, se você me acompanha com frequência aqui nos vídeos do YouTube, você reparou que as minhas reviews de cada sessão de O Segredo na Floresta, elas vieram com um puta time, de diferença entre uma sessão e outra que eu fiz a review. Antigamente eu tava fazendo dia sim, dia não, as reviews. Aí eu comecei a deixar de 2 em 2 dias. E agora o padrão ficou de 3 em 3 dias. Então, é isso. Mais um recadinho que eu também queria dizer. Eu vou fazer a review do Revelando, O Segredo na Floresta. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero muito reassistir esse Revelando e produzir conteúdo em cima disso é muito bom, tá ligado? Porque aí já une o útil ao agradável, né? Mas, brincadeiras à parte, eu realmente vou reassistir o Revelando o Segredo na Floresta, que pra mim é um dos melhores Revelando, tá ligado? Eu acho ele muito bom. Eu lembro que esse tempo atrás eu peguei pra reassistir, tipo, há muito tempo atrás. Eu acho que também há uns 3 anos também. Eu peguei pra reassistir na moral mesmo, assim, como se fosse um vídeo comum do YouTube, assim. E realmente é, né? Mas, é, assim, pra eu ficar jogando, tá ligado? Sei lá, acho que eu tava jogando Roblox e fiquei assistindo essa sessão no meu celular, tá ligado? E foi muito engraçado, muito divertido. É, mas é isso. Agora sim, realmente, o vídeo está se caminhando para o final. E dizer mais uma outra coisa. É, esse final de O Segredo na Floresta
ele fez eu me tornar muito fiel à Ordem, a gostar de Ordem, né? Ordem Paranormal recentemente, atualmente está muito próximo de completar 6 anos, pelo menos a primeira temporada. Em abril, as primeiras sessões de O Segredo na Floresta irão completar 6 anos. Então é uma data muito especial, muito importante para essa temporada e para a Ordem como um todo, porque a gente está se preparando para a Calamidade de parte 2, né? Apocalipse. E que será realmente uma temporada e tanto. Será uma temporada que muito provavelmente vai finalizar o arco principal de todo o Ordem Paranormal, que está sendo construído desde a primeira temporada, tá ligado? Então é muito tempo aguardando por esse final. E tô muito ansioso. Tô muito ansioso para ver. Por isso, inclusive, que eu tô é, construindo, fazendo review, reassistindo Ordem. Porque é meio que uma preparação para quando a gente ter conteúdo e realmente assistir Calamidade Parte 2, né? Então, é isso. É, Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou. E agora sim. Até amanhã, meu povo.